A esquerda no continente, unida já em esforço e em mensagem através de uma organização chamada Foro de São Paulo, a esquerda constrói uma narrativa que ela implementa ao longo de todos os países de contraposição a estes governos, os ditos governos neoliberais. E o que diz essa narrativa? Ela diz, em primeiro lugar, ela é uma narrativa ética. Ela diz que estes governos foram corruptos, que a causa da corrupção são estes governos neoliberais. O segundo aspecto dessa narrativa, e podemos falar claramente, todos sabem a quantidade de acusações que foram feitas ao governo Fernando Henrique, a Menem na Argentina. Nesse sentido, o Chile foi diferente, porque iniciou a sua abertura econômica antes da abertura política, mas a verdade é que os primeiros governos que foram eleitos depois desta reabertura do fim dos governos militares foram, em grande parte, acusados de corruptos. Então havia uma acusação de corrupção, acusação ética. Em segundo lugar, a esquerda construiu uma narrativa econômica de que estes governos haviam empobrecido as suas nações, ou ao menos não haviam conseguido retirar as pessoas da miséria. Todos talvez lembrem de uma propaganda do Partido dos Trabalhadores no Brasil, em que era um sujeito caminhando na rua, passava por um morador de rua e se compadecia. E a propaganda era mais ou menos assim: se você também fica chateado ao ver isso, no fundo você também é um pouco PT. Era um apelo emocional ao argumento de que os governos anteriores não haviam conseguido resolver os problemas da pobreza. Então, o segundo aspecto, a segunda criação em resposta à onda anterior que a esquerda fez, é uma questão econômica. Vocês não cuidam dos pobres. Ética econômica, mas econômica. Não conseguiram gerar riqueza. A terceira acusação é uma acusação de ordem democrática, de ordem política. Eles diziam, estes governos são herdeiros da ditadura. Os seus partidos nasceram da ditadura, esse sujeito já estava no Congresso durante a ditadura e não sozinho conseguiu parar a ditadura, portanto, são filhotes da ditadura, essa é a expressão do Brasil. A narrativa que a esquerda criou, produziu, organizou e comunicou ao continente inteiro baseava-se em três aspectos. Um aspecto ético, eles são corruptos. Um aspecto econômico, eles não resolveram o problema da pobreza. E um aspecto democrático, eles não são democratas, eles são ditadores disfarçados. E com isso se produz uma nova onda, que é a onda da qual agora estamos assistindo os estertores. Produziu-se uma onda, a onda bolivariana. A onda de religação dessas esquerdas, de retomada de poder, como bem mencionaste, Brasil, Argentina, Paraguai, Equador, Venezuela, o que mais? O Chile, em certo grau. Em certo grau, é claro que há diferenças, o Álvaro Vargas Llosa gosta de dizer que há governos socialistas carnívoros e socialistas herbívoros. No fim das contas, socialistas são. Aos que são mais perigosos, e o caso venezuelano não nos deixa mentir. Pois bem, o que aconteceu quando tomaram o poder? Sob esses três aspectos. Sob o aspecto econômico, apesar da propaganda que a esquerda produziu de ter resolvido o problema da pobreza, ao fim dos 13 anos de governo do PT no Brasil, o Brasil é um país rico. Os pobres brasileiros vivem bem. Está resolvido o problema social do Brasil? Deixamos de ter favelas? Existe pleno emprego? As pessoas têm acesso aos bens de consumo? Me parece que não. A esquerda produziu um discurso, enquanto era oposição, reforçou esse discurso dizendo que tinha atingido sucesso nesse aspecto, mas a verdade é que o país, que
que nós herdamos do PT não é um país de classe média. Ele segue sendo um país pobre. E o PT mentiu. O segundo aspecto, o aspecto da democracia. O PT dizia, estes governos são... E ao falar do PT, eu posso transpor isso para basicamente qualquer partido signatário do Foro de São Paulo e qualquer um dos outros países que participaram desse eixo. Diziam eles, os senhores são herdeiros da ditadura, não são democratas. E o que fizeram estes partidos quando assumiram o poder? Defenderam Cuba, aproximaram-se da Venezuela, aproximaram-nos do Irã, tentaram regular a imprensa. Em alguns lugares conseguiram. O governo argentino escolheu como inimigo o Clarim. O da Venezuela começou com a RCTV, mas só começou. Há problemas de liberdade de imprensa em todos estes países. E aqui só não passou uma lei de controle social da mídia, que nós sabemos que não é controle social, é controle político exercido por membros de um partido. Só não passou porque o Congresso não permitiu, porque a intenção do governante, dos dois governantes lulopetistas, era tê-lo feito. O terceiro aspecto, o aspecto da corrupção, o que dizer? O que dizer? Estes governos que assumiram o poder dizendo que iam resolver o problema da pobreza, instaurar uma verdadeira democracia e acabar com a crise ética da corrupção, produziram a maior máquina de corrupção que o mundo já viu. O braço brasileiro das indústrias da construção, das empresas construtoras, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, Toyo Setal, foram o braço financeiro de integração que se pôs a serviço dessa mente bolivariana. A corrupção foi a marca não só no Brasil, mas ela é a marca que a esquerda produziu em seus governos. O Brasil doou a estes países amigos, através do BNDES, boa parte da riqueza dos brasileiros, o dinheiro dos impostos dos pobres que o PT disse que sempre defenderia. O PT traiu o Brasil. Estas esquerdas unidas produziram os governos que mais espalharam pobreza no continente. E espalhar pobreza não é não conseguir criar riqueza. Espalhar pobreza é fazer um país rico tornar-se pobre, e isso a Argentina e a Venezuela podem ensinar como fazer. Devem nos ensinar o que não fazer. Esta mentira criada para enfrentar a onda anterior chegou ao fim. Depois desta experiência bolivariana nos governos, nós percebemos que eles não produziram ética, crescimento econômico e verdadeira democracia. Produziram o contrário disso. E esta onda está acabando. Nada mais simbólico para o fim desta onda do que o presidente Lula preso. Um regime acostumado a usar aviõezinhos para levar caixas de dólares a seus amigos no continente, viu um aviãozinho levar o seu líder para o Chilindró. Inclusive com áudios muito interessantes gravados da torre de controle, que eu tenho certeza que a internet já nos permitiu conhecer. Chegará então uma nova onda. E é por isso, talvez, que eu tomo emprestado essa frase, e acho que por isso, talvez, o Fórum da Liberdade, de forma tão feliz, escolheu a voz da mudança como seu lema. Esta nova onda ainda não está configurada. Não está dado o que vai acontecer. Dependerá do que nós faremos a partir de agora. Dependerá da posição que cada um dos senhores tomar. Esta mentira
que produziu o bolivarianismo foi construída nos debates nas salas de aula, nas conversas nos bares, nas folhas da imprensa, nas ondas da rádio e da televisão. Em todo o espaço de debate público se construiu esta onda. E agora, para construir a próxima, nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte neste debate público. E que seja, finalmente, a primeira onda da América Latina que consiga produzir uma economia livre, porque é isso que acaba com a pobreza. Uma democracia onde há liberdade de expressão e não a opressão do politicamente correto que querem nos impor. E, por fim, um sistema ético. Um sistema ético é um Estado de direito que coloca as leis acima dos governantes e não os governantes acima da lei. E que os põe, quando descumprem a lei, no lugar que merecem, que é a cadeia. Muito obrigado.